Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da Escola Bíblica Dominical, uma escola da fé bíblica. Na primeira aula falamos sobre o conceito de santificação e compreendemos ao longo da história. Hoje eu quero falar-vos acerca de um grande problema que necessita de uma grande solução. Mas antes de vos falar da solução do problema, eu quero falar-vos do problema que leva à necessidade de haver uma solução. O problema que eu quero falar-vos é acerca do pecado. O tema da lição de hoje é: o pecado separa-nos de Deus, mas Cristo restaura-nos à comunhão com Deus. Restaura-nos à comunhão, a um relacionamento de amor com Deus, que era o relacionamento que Adão e Eva tinham inicialmente no jardim do Éden, na criação. Portanto, antes de vos falar da solução, quero apresentar-vos o problema do pecado, que, repito, é o problema fundamental que a humanidade enfrenta, pois não se trata apenas de um erro moral isolado, mas é uma ruptura profunda no relacionamento entre Deus e o ser humano. E agora, repare, é o próprio Deus ofendido que vem ao encontro do pecador perdido em seus delitos e pecados, na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. É Ele que, através do Filho, vem ao nosso encontro, quando nós éramos inimigos e vivíamos de costas voltadas para Ele, em desobediência e rebelião. Mas aqui está. Cristo é a única solução completa e definitiva, restaurando aquilo que o pecado destruiu. Por isso o tema da lição de hoje é: o pecado separa-nos de Deus Pai, mas Cristo restaura-nos ao amor do Pai. Passando para o segundo tópico da lição, responderei agora como se originou o pecado. Onde é que o pecado teve a sua origem? O pecado não faz parte da criação original de Deus. Ele surge a partir da desobediência consciente do ser humano, em Adão, no uso equivocado do livre-arbítrio que Deus lhe tinha concedido. Deus criou o homem com liberdade real de escolha, pois amor e obediência verdadeiros não podem ser forçados. A serpente, prefigurando Satanás, tentou a Eva, distorcendo a palavra de Deus e lançando dúvidas sobre o seu caráter. Que nós sabemos que o caráter de Deus é bom, é santo, amoroso, misericordioso e justo. O pecado entra no mundo quando Adão e Eva escolhem confiar na mentira de Satanás, o pai da mentira. Nunca se firmou na verdade, mas desde o início enveredou pelo erro e pela mentira. Então o homem escolheu deliberadamente seguir a mentira de Satanás, em vez de confiar e de perseverar na verdade do seu Criador. A esse pecado de desobediência e de desejo de independência, a Bíblia chama de queda. O homem está caído, a humanidade está caída. E o problema é que não ficou por aí, porque houve efeitos, houve consequências, e essas consequências estenderam-se a toda a humanidade. Volto a repetir, não só Adão caiu, como cada homem caiu também, assim toda a humanidade estão caídos. Concluímos então que o pecado nasce da rebelião humana, não de um defeito na criação, nem de uma imposição divina. Então, vamos refletir agora no tópico seguinte, que toda a humanidade foi afetada por este vírus, o vírus do pecado. Isto
o pecado tornou-se a condição de nascença de toda a humanidade. Todos pecaram, diz Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 5:12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado não distingue pessoas, culturas ou épocas. O pecado afeta os pensamentos, as palavras, as ações e até as omissões. Aquilo que nós sabemos ser bom, que devíamos ter feito e não fizemos. E mesmo os esforços humanos para o bem revelam uma inclinação interna ao mal. Quantas vezes motivações erradas. Então, esta universalidade elimina qualquer ideia de autossuficiência moral e faz-nos perceber a necessidade absoluta da graça de Deus, porque sozinhos não temos forças para nos reconectarmos com Deus. Passemos então ao próximo tópico e vamos ver que consequências este vírus trouxe para a humanidade. Em primeiro lugar, separação de Deus. Vamos entender este conceito. O que significa separação de Deus? Significa que o pecado rompe, quebra a comunhão com Deus. Em Isaías 59:2 nós lemos que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, porque não, ou para que não vos ouça. O ser humano passa a viver distante da fonte da vida, da verdade e da paz, da alegria, do amor. E essa separação cria um vazio espiritual, medo e sentido de perda existencial. Não sabemos quem somos, de onde viemos, nem para onde vamos. Mas aquele que está em Cristo sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Em segundo lugar, o vírus do pecado trouxe uma consequência muito grande, que foi a culpa e a vergonha. Após a queda, surgem a culpa, a consciência do erro e a vergonha do mal que fazemos, das escolhas más e perversas que fazemos. Portanto, surge a culpa e a vergonha. O ser humano tenta esconder-se, justificar-se e até compensar o pecado. Mas sem a graça de Deus, esses sentimentos produzem medo, isolamento e até endurecimento espiritual. Em terceiro lugar, o vírus do pecado trouxe uma consequência gravíssima: sofrimento e morte. O pecado introduz sofrimento, dor e morte no mundo. Não só morte física, mas também morte espiritual. E vamos já entender o que significa isso. A morte é apresentada como consequência direta da desobediência. E por isso toda a criação é afetada pela queda do homem e geme, diz a Bíblia, aguardando a sua redenção, quando o Senhor voltar em glória como Rei e Senhor para julgar os vivos e os mortos e restaurar todas as coisas a Deus. Mas o problema mais grave de todos eles é a morte espiritual, que significa separação eterna de Deus. Esta é a consequência mais grave. Pior do que a morte física. Ao passo que a morte física é a separação da alma e do espírito do corpo, a morte espiritual é a separação eterna do espírito de Deus. Por isso, este problema tão grave precisa de uma solução urgente, única e eficaz. Quero falar-vos então no próximo tópico
acerca da solução que Deus nos apresenta para o problema do pecado. Apesar da gravidade do pecado, Deus não abandona a humanidade. Na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, existe um plano que nos é apresentado, um plano redentor, um plano de salvação. Começa lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor diz: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, e entre a tua semente, a semente de Satanás, e a sua semente, a semente da mulher, que é Jesus Cristo. E ele te ferirá a cabeça, ou seja, Jesus Cristo ferirá a cabeça de Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Satanás ferirá o calcanhar do Senhor Jesus. E tudo leva a crer que esse ferir o calcanhar significa ter-lo levado à cruz. O Senhor Jesus teve de sujeitar-se à morte e morte de cruz para redimir a humanidade perdida e caída. Então, como é que a restauração do relacionamento com Deus acontece? Em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Em 2 Coríntios 5,18 nós lemos: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu a nós, seus discípulos, o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, os seus discípulos, a palavra da reconciliação. Por isso o meu apelo hoje é que te reconcilies com Deus e não adies esta decisão para amanhã. A separação é removida pela graça, ou seja, a separação que o pecado criou entre Deus e o homem, a graça vem restabelecer-nos a comunhão com Deus, e isto não se obtém por mérito humano. O pecador arrependido é perdoado. Sem arrependimento não há perdão. E é adotado como filho e reintegrado à comunhão com Deus e à família de Deus. A Bíblia diz: todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, recebe a vida eterna, nasce de novo, não da vontade da carne, do homem e da mulher, mas de Deus. Em segundo lugar, a solução passa por remover a culpa e a vergonha. O sacrifício de Jesus purifica a nossa consciência. O crente recebe uma nova identidade, não mais definida pelo pecado, mas pela justiça que Deus nos imputa a nós. E onde havia condenação, agora há perdão, dignidade restaurada e novidade de vida. Em terceiro lugar, a vitória sobre o sofrimento e a morte. Portanto, Deus precisava solucionar este problema. E a salvação oferece esperança presente e futura, porque Cristo venceu a morte por meio da ressurreição. Então o sofrimento atual é enfrentado com um sentido de esperança, porque a promessa final é de novos céus e nova terra, onde tristeza e dor desaparecerão, onde não haverá mais morte, mas onde haverá justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para concluirmos esta lição, quero levar-te a pensar em três ideias, em três pensamentos. Primeiro, o pecado tem origem na escolha humana, não em Deus. Segunda conclusão, as suas consequências, as consequências do pecado, são graves e universais, afetando toda a criação. Terceiro lugar, a graça de Deus em Cristo é maior que o pecado, oferecendo restauração completa. Por isso, ao terminar esta lição, a aula de número 2 da Escola Bíblica Dominical, uma escola da fé bíblica. E é a essa fé que eu te quero conduzir em nome do Senhor Jesus. Eu te convido a reconheceres o problema do pecado e a reconhecê-lo na tua vida. Mas essencial é mesmo compreenderes que há solução
em Cristo Jesus e que não é pelo esforço humano, mas é pela obra meritória do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que perdoa completamente, que nos transforma e que nos reconduz novamente ao propósito original de Deus, que é viver uma vida em comunhão eterna de alegria, paz e amor. Que possas tomar uma decisão em direção a Cristo e que possas receber esta paz e esta alegria que somente no Senhor Jesus podemos encontrar. Até à próxima aula, se Deus quiser.